Fala, ó Senhor, fala a cada um de nós e fortalece-nos na fé e na esperança em Cristo Jesus. É o que nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu convidaria você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Que Deus abençoe a sua palavra no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. A Deus seja a glória. A verdade é que o próprio Senhor Jesus disse: neste mundo vocês irão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia nos diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. De modo que nós precisamos nos revigorar, eu diria, em fé. Estamos chegando ao final deste ano. Esses tempos que temos vivido têm sido tempos de desafio. Desafio não apenas à igreja, desafio a todas as vidas. Esses tempos de pandemia foram tempos difíceis. Muitas coisas se agravaram, mas dentro de todas as crises, muitas oportunidades também surgiram. Mas uma coisa é certa: luta cansa. Toda luta cansa. E nós necessitamos de nos revigorar. Jesus disse: tende bom ânimo. Como nós precisamos nos reanimar, como nós precisamos, às vezes, quase que literalmente, de uma ressurreição em nossas vidas. De tão exauridos, de tão cansados, de tão exaustos. O apóstolo que escreveu a Epístola aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, fala repetidas vezes
nesse texto a palavra desmaio, a palavra desânimo, a palavra fardo, a palavra peso, que nós precisamos entender que existe isto, e esse não é propriamente aquele fardo ou aquele jugo que Cristo nos falou. Cristo disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Existe uma forma pela qual aprendemos com Cristo. Como no jugo, o animal mais novo aprendia com o animal mais velho, o inexperiente com o experiente. Aprendia como? Caminhando com ele, dividindo o fardo com ele. Jesus disse que o fardo dele era leve, que o jugo dele era suave. Mas há uma coisa que nós temos que fazer, é tomar sobre nós o seu jugo, é caminhar com ele. Se não caminharmos com ele, não aprenderemos dele. De modo que temos que estar ao lado de Cristo, que temos que estar caminhando com Cristo, que temos que estar seguindo a Cristo, que temos que realmente viver o mais real, o mais genuíno discipulado que existe, que é sermos discipulados pelo Mestre dos Mestres, que é Jesus Cristo. E só poderemos viver isto se tivermos comunhão com Ele. Se vivermos realmente a proximidade, vivemos ao lado de Jesus, caminhando junto, eu volto a dizer, junto com Jesus Cristo caminharmos. E então, nós iremos nos desembaraçar de todo o pecado, nos livrar de todo o peso. E essas coisas nos assediam com tenacidade. É com tenacidade. E a única maneira de vencer esta tenacidade é com perseverança. Há algo que nos assedia com tenacidade, para nos fazer cair, para nos fazer desistir. Aliás, este é um sentimento que pode chegar a qualquer um de nós. Este é um sentimento que pode chegar ao maior de todos os campeões. Esse é um sentimento que pode chegar a qualquer verdadeiro herói, que é o desejo de desistir. Quantas pessoas você conhece que têm cedido ao espírito de fracasso, cedido ao sentimento de desistência? Há pessoas que desistem de viver. Desistem de viver. Sabe, existe uma coisa sobre problemas, que você não vence os problemas fugindo dos mesmos. Que a única forma de fato, vencermos os problemas, vencermos as adversidades, vencermos as dificuldades, é enfrentando os nossos problemas.
A Bíblia diz: resisti ao diabo. E o que ela nos fala? E ele fugirá de vós. Existe uma coisa que nós devemos fazer, que é a resistência. E essa não é uma resistência passiva. Essa é uma resistência ativa. É que nós avançamos contra aquilo que avança contra nós. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Mas particularmente, eu digo, fugir do diabo e ele correrá atrás. O diabo, ele tipicamente faz isso. Quando você foge dele, ele corre atrás de você. Não desista. Existe, eu diria, uma disposição. Existem espíritos angustiados, mentes perturbadas, nos dias em que nós vivemos, em que o desejo de fuga está presente em tantas vidas. O medo está presente. E a Bíblia nos diz: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança. Essa palavra perseverança também pode ser traduzida com paciência. Nós precisamos dessa perseverança que é mantida por uma paciência, por uma não desistência, para alcançarmos o propósito, a carreira que nos está proposta. Há um caminho, há uma carreira que nos está proposta. Há um propósito de Deus para a minha vida, para a tua vida, para cada um de nós. Uma das coisas que me chama a atenção, especialmente nos evangelhos, são os homens, as pessoas que Jesus Cristo escolheu. Paulo diz: não foram chamados muitos de nobre nascimento. Antes, Deus escolheu as coisas débeis ou fracas. Escolheu as coisas loucas. Escolheu as que nada são. Jesus escolheu gente simples. Não foi ele escolher entre os mais sábios, entre os mais preparados, entre os mais privilegiados. Muito ao contrário. Jesus escolheu gente extremamente humilde, simples. Gente que você poderia dizer: despreparada. Escolhe um pescador para se tornar um apóstolo. Escolhe um homem como um publicano, um cobrador de impostos, que, de certa maneira, é mal visto, até odiado pelo seu próprio povo, para se tornar um de seus apóstolos. Escolhe gente comum e transforma essa gente comum em gente extraordinária. É isto o que o Senhor quer fazer em tua vida, na minha vida,
nos tornarmos de pessoas comuns em pessoas extraordinárias. E nós nos tornaremos dessas pessoas comuns em pessoas extraordinárias se nós perseverarmos. Quantos andaram com Jesus e sabemos, no Evangelho de João, no capítulo de número 6, que quando Jesus falou palavras mais firmes, ou até mesmo, digamos, mais duras, muitos dos seus que o seguiam, que andavam com ele, desistiram dele. O abandonaram. Ao que Jesus chegou aos que ficaram com ele e disse: e vós? Desejais deixar-me também? Ao que Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, para quem iremos? Ou para quem mais iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Só tu tens. Nós deixamos tudo para seguir-te. E Jesus disse: ninguém há que tenha deixado qualquer coisa por amor a mim, que já nesta vida não receba 100 vezes mais. O Senhor tem muito mais para nos dar do que nós temos para deixar por amor a Ele. Ele tem 100 vezes mais. Ele tem absolutamente mais para nos dar. Mas eu volto a dizer, não há pessoa que não possa passar por esse sentimento de desistência, a vontade de desistir. E eu quero dizer a você uma coisa: não desista. Persevere, porque Deus pode e fará a diferença em sua vida. A Bíblia diz: e não nos cansemos. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos se não houvermos desfalecido. Se não houvermos caído, se não houvermos desmaiado, tome forças, renove as suas forças. Lembre-se do que o apóstolo Paulo disse na sua epístola, na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, e versículo de número 7, chegando ao final da sua vida, onde no versículo 6, ele afirma que o tempo da sua partida é chegado. Mas ele então diz: combati o bom combate, completei a carreira, aquela mesma carreira que lhe estava proposta, aquela mesma corrida que lhe estava proposta. Guardei a fé. E já agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Aleluia. Guardei a fé. Nesta vida, nós podemos perder muitas coisas. Podemos perder recursos. Podemos perder popularidade. Podemos perder dinheiro. Podemos perder saúde.
Podemos perder amigos, podemos perder família, podemos perder tantas coisas, mas há uma coisa que nós não podemos perder, que sobre tudo nós devemos guardar, é a fé. Pois esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé que traz à existência o que não existe. Pela fé. Pela fé, a paciência que eu não tenho, eu passo a ter. Pela fé, a perseverança que eu não tenho, eu passo a ter. Pela fé, o amor que eu não tenho, eu passo a ter. Porque a fé traz à existência o que não existe. Não apenas o que não existe, no sentido que nunca existiu, mas também o que não existe, no sentido que um dia existiu e que não existe mais. Como restaurar ruínas? A Bíblia diz que Deus restaurará as antigas ruínas e que fará as cidades desabitadas, vazias, serem habitadas, serem cheias de vida, trazendo à existência o que não existe. Este elemento que Deus nos deu, chamado fé, nós temos que usar e perseverar. Quantas vezes, em um momento de extrema crise, em um momento de desesperança, para não dizer desespero, Jesus disse: crê tão somente. Ou disse: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Era um momento quando ele conversa com as irmãs de Lázaro, Lázaro morto, e a morte interrompe toda a esperança. Foi o mesmo Davi que disse: enquanto há vida, há esperança. Mas em havendo a morte, muitas pessoas falam: morreu. Morreu o meu sentimento, morreu o meu apreço, morreu o meu desejo. Podemos ir em tantas aplicações a esta palavra, e então você encontrará Jesus diante de você, dizendo apenas uma coisa: creia tão somente. Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Sabe, esse foi um ano que para muitos foi um ano cansativo, exaustivo. Há uma palavra que Deus tem colocado no meu coração sobre o próximo ano, mas isso falaremos no nosso culto aqui da virada de ano, do dia 31 para o dia 1º. Mas eu creio não estar equivocado em dizer que este ano, ou melhor dizendo, que este tempo que temos vivido tem sido um tempo difícil. Eu não estaria equivocado em afirmar isso. É um tempo difícil. Não apenas pelas questões tão óbvias das dificuldades,
e das tragédias que aconteceram por causa desta pandemia, que na realidade é um verdadeiro pandemônio na vida de tantas pessoas. Mas porque quantas pessoas você conhece, quantos problemas, não apenas na sua vida, mas quantos problemas, quantos desafios. Parece que estamos debaixo de um verdadeiro bombardeiro de problemas, de dificuldades. O que acontece no meio de tudo isso? Desânimo, ansiedade. Cristo disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos. Naquilo que o Senhor disse, que nesse mundo nós passaríamos por aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Cristo não nos promete apenas uma vitória contra cada aflição. Para vencer um problema, Cristo simplesmente nos promete a vitória sobre o mundo inteiro. E essa é a vitória que Ele nos promete. Mais uma vez eu digo, esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. Quando desafios tão grandes como esses chegam, é porque algo sobrenatural, miraculoso, que devemos confiar, crer plenamente na palavra que temos recebido, isso é fé. Irá nos trazer uma surpresa extraordinária. Veja bem que não foi em qualquer momento, senão depois de uma noite toda de tentativa e de nada conseguir, em que Jesus disse a Pedro que lançasse as suas redes. O milagre da pesca maravilhosa foi precedido por uma noite de insucesso, por uma noite de fracasso. Eu bem poderia dizer que o fracasso precedeu ao sucesso. Porque o que fez a diferença, e por isso eu digo, persevere, porque Jesus fará a diferença. O que fez a diferença foi Jesus. Eles tiveram uma noite inteira de esforço. Não era gente preguiçosa, era gente que trabalhou a noite inteira. Era gente que ficou uma vigília toda acordado. E não vendo o tempo passar, mas trabalhando, e um trabalho pesado, um trabalho duro, um trabalho difícil, e nada conseguiram. E nada conseguiram. Temos que perseverar. Muitos poderiam dizer, bem, eu não consigo nada, eu não consegui nada, eu desisto. Pedro disse, nós nada conseguimos, mas confiado em tua palavra, eu lançarei as minhas redes. Confiado em tua palavra, eu lançarei as minhas redes. Todos nós. Eu sinto um aperto no meu coração. Talvez eu esteja falando para alguém
que nos esteja assistindo na live, talvez para alguém que esteja aqui dentro da igreja. Mas eu sinto em meu coração de dizer: não desista. Não entre pelo caminho de desistir. Não desista da sua vida. Quantos têm entrado pelo caminho de acabar com a própria vida, porque tentam acabar com a sua dor, e entram no caminho que é do desespero, e no caminho do desespero, no caminho da desistência, porque não conseguem dar mais um passo. Não desista da sua vida. Deus não desistiu da sua vida. Não desista da sua vida. Persevere. Persista. Insista. Avance. Eu gosto do que Martin Luther King disse quanto essa nossa carreira, essa nossa jornada, diz: voemos. Se não pudermos voar, corramos. Se não pudermos correr, andemos. Se não pudermos andar, nos arrastemos, mas jamais venhamos a parar. Vamos em frente. Vamos em frente. Nós notamos uma sociedade cansada. Uma sociedade que está ao ponto de desistir. Vidas. Mentes conturbadas por corações turbados. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Quando o coração está turbado, a vida começa a estar perturbada. A mente conturbada. E nós precisamos levar uma palavra de esperança, de ânimo, de fé a todas essas pessoas, dizendo: em Cristo sim é possível. Em Cristo sim você é capaz. Se você nada conseguiu até agora, lance mais uma vez as suas redes e você será surpreendido por uma pesca maravilhosa. Por uma pesca maravilhosa. As pessoas estão aflitas. Sabe? As pessoas buscam hoje o entretenimento. Você sabe que nos períodos de maior crise é quando o entretenimento e a comédia sobem de uma maneira extraordinária. Porque o povo necessita algo que lhes devolva, pelo menos por algum tempo, uma satisfação, uma alegria. Mas o Senhor não nos quer dar por um tempo. A Bíblia diz: Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E a vida que Ele nos dá não é outra vida do que a vida eterna. Ele não veio para dar algo por um momento. Ele veio para dar algo para todo sempre. Para todo sempre. Ninguém roube a tua paz. Ninguém roube a tua esperança. Ninguém roube de você o que Deus tem te dado. A Bíblia diz assim: conserva o que é teu, que ninguém te roube, que ninguém leve o que é teu. Isto, mais uma vez, eu aplico
a esta ideia: perseverança. Perseverança. A provação, e quando na provação nós passamos pela provação com perseverança, isso gera em nós algo chamado experiência. E a experiência gera em nós esperança. Nós poderemos dizer, como o apóstolo Paulo disse: eu sei em quem tenho crido, em quem tenho depositado a minha fé, e sei que Ele é fiel. Fiel para cumprir todas as suas promessas. Por isso é que nós devemos perseverar, e na perseverança nós teremos o que? Experiência, e na experiência teremos o que? Esperança. Porque já teremos experimentado, o apóstolo Paulo diz: de tudo tenho experiência. Tenho experimentado todas essas coisas, tanto sei ser honrado, como sei ser humilhado, como ter muito e não ter tanto, ter pouco, quanto comer e quanto passar fome, e todas essas coisas, diz o apóstolo Paulo, diz: e nenhuma destas coisas poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e por causa disto é que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e eu guardei a fé. Eu me preocupo muito com as pessoas que não têm a Cristo. Porque, meus irmãos, nós estamos passando por todas essas dificuldades, mas nós temos a Cristo. E quem tem a Cristo tem a vida. Mas quem não tem a Cristo não tem a vida eterna. É tão difícil passar por essa vida sem o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. É tão difícil passar por essa vida sem o doador da vida, que é o Senhor. E eu aproveito a falar a você que talvez ainda não tenha tomado a sua decisão por Jesus Cristo, que você tome a sua decisão por Jesus. Que você convide a Jesus a estar do teu lado, a estar contigo. Que você persevere na caminhada com Ele. Quantos começaram com Cristo, mas desistiram no caminho? A perseverança é uma das maiores virtudes que pode haver na nossa vida. Eu não estou falando de teimosia. Há uma grande diferença entre teimosia e perseverança. Elas parecem a mesma coisa. Mas a teimosia, ela é insistir em cima de um erro. E a perseverança é insistir em cima de uma virtude. Elas parecem a mesma coisa, mas elas não são a mesma coisa. Quando nós somos teimosos em cima de um erro, em cima de uma falha. Mas quando nós somos perseverantes em cima de uma virtude.
correi com perseverança. O que mantém a perseverança? O que sustenta o perseverar? É a paciência. A paciência, porque se você não tiver paciência, você não consegue perseverar. Uma coisa está intimamente ligada à outra. E é outra coisa, que a teimosia, ela muitas vezes é regada pela impaciência. Você pode ver que os que entram na teimosia, se você quer saber se você está sendo perseverante ou teimoso, saiba se você está sendo paciente ou impaciente. Porque a teimosia geralmente provoca em nós uma impaciência, quando não uma ira. Quando não uma ira. Mas a perseverança produz em nós uma paciência. E essa paciência é caracterizada por uma postura de paz, onde nós somos pacificadores. Pacificadores. Porque somos perseverantes. Não é sem motivo que em Hebreus o exemplo dado é de Cristo, que suportou a ignomínia dos homens. Sabe, muitas vezes nós não damos a devida atenção à perseverança de Cristo com a cruz. Cristo caiu uma vez, Cristo caiu 2 vezes, Cristo caiu 3 vezes, e em todas elas ele se levantou e perseverou. Cristo não desistiu da cruz, porque Cristo não desistiu de você. Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. Há alguém, eu quero dizer, existe alguém que jamais desistirá de você. E esse alguém é Jesus. Ele te ama e Ele jamais desistirá de você. Ele caiu debaixo da dor, debaixo do peso daquela cruz, e Ele se ergueu por amor a você, por amor a mim, por amor a cada um de nós. Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu de nós de forma alguma. Sabe a visão que eu tenho de Jesus? Que a Bíblia diz, Ele contemplava o seu galardão. O seu galardão não era uma coroa, o seu galardão não era uma medalha, o seu galardão eram salvos, era você, era eu, éramos nós. Cristo olhava para cada um de nós e Ele suportava tudo e suportou a cruz. E foi fiel e obediente ao Pai até a morte de cruz, porque Ele contemplava a você. Os olhos de Cristo estavam te vendo. Este é aquele que não desiste de você e não desistirá de você jamais. Você pode ter desistido de você mesmo, mas Jesus não desistiu de você. Você pode ter desistido do teu futuro, mas Jesus não desistiu do teu futuro. Você pode ter desistido do teu ministério, mas Jesus não desistiu do teu ministério. Você pode ter desistido da tua família, mas Jesus não desistiu da tua família.
Você pode ter desistido, volto a dizer, da tua própria vida. Mas Jesus não desistiu da tua vida. O Senhor, Ele perseverou. E o que Ele pede? Persevere como eu perseverei. Persevere nas amizades. Persevere nos relacionamentos. Persevere no ministério. Persevere na fé. Como disse Paulo, combati o bom combate. Essa palavra bom combate não é apenas a boa luta, mas é a nobreza com que se luta. O próprio Paulo diz: se eu não lutar conforme as regras, não levarei a coroa. O bom combate quer dizer o combatente nobre, honrado. Sim, essa é uma luta, esse é um combate que para que você ganhe, você tem que seguir as regras. Você tem que seguir o alto padrão, a nobreza, a grandiosidade, até uma palavra que hoje em dia não se usa praticamente mais, a galhardia, a honradez. Se não for um combatente honrado, não é que vale tudo nisto. Isso não é um vale tudo. Isso é um combate que, se você não seguir as regras, você não leva a coroa. Ele diz: eu completei a carreira. Sabe, um dos grandes problemas na vida são as coisas que deixamos por fazer, que não terminamos, que não completamos. O apóstolo Paulo diz: eu não somente corri a carreira que me estava proposta, não, eu atravessei a linha final. Eu completei. A Bíblia diz: tendo Jesus amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Eu sempre digo e vou repetir aqui quantas vezes for necessário: o desafio do amor não é amar. O desafio do amor é amar até o fim. Esse é o desafio do amor. Há muitas coisas que podem querer anular isto em nós, nos fazer desistir, mas nós continuamos amando, porque Cristo nos amou. E veja bem, a Bíblia diz: porque Ele nos amou primeiro, nós também amamos. É por causa do amor dEle que nós também o amamos, e não somente o amamos, mas amamos a partir desse amor com o qual Ele nos amou. É porque Ele nos perdoou que nós também perdoamos. Porque Cristo me perdoou, eu estou obrigado a perdoar, não importa a quem seja. Eu estou obrigado. É a parábola do credor incompassivo que nos ensina isto. Não te perdoei eu, não deveria você perdoar a este outro? Não te amei eu, não deveria você amar a este outro? Porque Ele nos amou, e nos amou primeiro, nós também amamos. Porque Ele nos perdoou, e nos perdoou primeiro, nós também perdoamos. E olhando o autor e consumador da nossa fé, não somente a grande nuvem de testemunha que temos ao nosso redor, mas o autor da nossa fé, que corramos com perseverança a carreira que nos está
proposta. Nós precisamos perseverar. E a Bíblia diz: e aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Persevere até o fim. Persevere até o fim na sua carreira, seja ela no que for. Persevere até o fim no seu ministério e você será salvo. Persevere até o fim na sua vida e você será o salvo. Persevere até o fim e você será salvo. Persevere até o fim nos seus relacionamentos e você será salvo. Persevere até o fim no seu estudo. Persevere até o fim na sua oração. Persevere até o fim na sua dedicação e você será salvo. Persevere até o fim, no nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nós queremos entregar essa palavra. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor opere em nós aqui. Quantos, Senhor, têm sentido o desejo de desistir? Até os fortes passam por isto. Nós pedimos agora no nome de Jesus Cristo que o Senhor nos dê um novo ânimo. Que o Senhor nos dê a capacidade de perseverar, de avançar, de não ir ao campo da desistência, mas avançar no campo da persistência. Ajuda-nos a insistir, a persistir. Por meio da insistência, não desistirmos. Pela perseverança, nos mantendo firmes, inabaláveis. É o que oramos. E desde já te agradecemos. Amém e amém.